31. 31. Segundo dia de Copa. Segundo dia de Copa. Tem pouco jogo ainda. Tem, mas Tá achando fechamos pouco. já 2 grupos. Não, mas tem pouco jogo. Eu quero 8 jogos no dia. Podia ser bom, né? Mas tá sabendo que a próxima Copa vão ser 40 e quantas? 42 seleções. São 46. 32, são 48. 48 mais 16. seleções. 16 seleções. E aí vão ser, se não me engano, uns 30 jogos a mais do que... E vai ter mais 16 Catares, né, pra gente ver. Mas aí é Copa do Mundo, tudo é alegria. Por exemplo, hoje a gente teve um jogo ruim que alegrou a gente, mas... Ocupou nosso tempo, eu diria. Dá pra ver, né? A gente vê pré-jogo, jogo pós-jogo, pré-jogo, jogo pós-jogo, e a gente veio aqui criar conteúdo pra vocês. A gente começou o dia, 10 da manhã, com Inglaterra e Irã, um massacre da Inglaterra de 6 Não a era 2. esperado. Não. Era esperado que a Inglaterra ganhasse. Assim, só que não da maneira como ela ganhou, né? E até porque o Irã, ele fez jogos duros, né? Tirou ponto de Portugal na última Copa do Mundo. Então, assim, era esperado que o Irã fosse dar algum trabalho pra Inglaterra, até porque tem uma defesa muito bem montada. Mas a gente tem o lance do goleiro logo nos 6 minutos, acho que menos, na verdade, acho que 4, 5 minutos do primeiro tempo, ele se choca. Eu não sei se ele chegou a quebrar o nariz ou se ele só lesionou muito, que ele começa a sangrar. Eu acho que começou a sangrar, mas quebrar eu não sei se quebrou. Aí ele tem que trocar a camisa, ele tenta voltar a jogar, e aí ele vê que não dá pra jogar. Enfim, o jogo ficou paralisado mais ou menos quase uns 10 minutos aí, nesse vai e vem. Vai pro goleiro substituto, a gente sabe que não é toda a seleção que tem 3 goleiros top de linha que nem o Brasil, então isso também faz uma diferença, obviamente. O time sai abalado, a Inglaterra jogando muita bola, jogando um futebol bem pra frente, e eu ouso dizer que a Inglaterra tá jogando tão bem que vai sair nas quartas como sempre. E eu destacaria 2 jogadores da Inglaterra, que eu acho que foram os principais. 3 jogadores, né? O Bellingham dominou meio campo, né? É um jogador, é o único convocado que não joga na Inglaterra, que joga no Borussia Dortmund. Que a gente já falou desse clubismo inglês aí também, né? E Harry Kane, por mais que não tenha feito gol, mas ele é um centroavante diferente dos outros, que ele sai da área pra armar jogadas também, né? E o que abre espaço, a defesa fica meio confusa, e foi isso que aconteceu contra o Irã. E começou 2, 3 jogadas de gol dos 6, então também jogou muita bola. E o Saka, que foi, eu acho que o nome do jogo. Sim. Né? E é importante destacar, tu falaste, por exemplo, a Inglaterra fez 6 gols de 7 chutes ao gol, ou seja, das vezes que acertou o gol, só uma não entrou. Então faz a diferença você estar sem o seu goleiro titular também. Eu vi, tiveram umas bolas que não dava ali, teve uns gols. Eu acho que teve na verdade, eu acho que não teve nenhum gol assim que foi falha do goleiro. Não, falha nenhuma, mas você confia no seu goleiro titular pra fazer defesas melhores, mas teve uns golaços ali também que eu acho que mesmo que fosse o goleiro titular não tinha muita coisa não. Tanto que a Inglaterra finaliza 13 vezes no jogo, quase a metade é gol. Exatamente. Né? Então, demonstra assim que o Irã tem um ataque bom, né? O Taremi fez 2 gols, é um atacante bom, joga no Porto, junto com o Evanilson, inclusive, ele é dupla de ataque do Porto. E ele tem feito boas Champions Leagues, inclusive. Eu acho que dificilmente ele fica no Porto pra próxima temporada. O Porto, a gente sabe, o futebol português é aquele futebol europeu intermediário, né? Que você pega jogadores geralmente... Olha... Não estou querendo disputar Portugal, mas em questões financeiras, são jogadores que quando eles começam a se destacar, aí chega o futebol espanhol, o futebol francês, hoje em dia ainda mais o PSG, o inglês, e leva. Mas assim, piadas à parte com a Inglaterra, esse jogo não pode servir de parâmetro, embora tenha sido um jogo muito bom. É mais ou Mas menos aquele jogo que eles gostam de se iludir. Que nem o jogo com o Panamá na Copa de 2018, que meteu 6-1 e os panamenhos ficaram muito felizes porque foi o primeiro gol deles em Copa. E a Inglaterra conseguiu pegar um gol do Panamá. É verdade. E tomou 2 do Irã hoje, mas o Irã jogou... Mas o Irã tem jogadores... Eu não quero que esse placar faça parecer que o Irã é tipo o Catar. Não, o Irã é muito acima. Mas uma goleada dessa, óbvio que deixa o time mais pra baixo, mas o resultado do grupo dá uma sobrevida pra ele. A gente já vai comentar aí daqui a pouco, a gente vai na ordem dos jogos como eles aconteceram, né? E aí a Inglaterra, com 6-2, assume de qualquer maneira... Sim, com o saldo de gols desse, ela tá lá em cima, né? No primeiro lugar do grupo. E aí a gente passa por um jogo das 1 da tarde, que é Holanda e Senegal, um jogo que eu achei que a Holanda ia ganhar, tu também achou que a Holanda ia ganhar, a gente falou disso aqui ontem, mas que a gente não esperou que fosse tão difícil, cara. Foi um jogo em que, em alguns momentos, o Senegal poderia ter saído na frente, talvez se a presença de Sadio Mané estivesse sendo feita, ele que é um grande centroavante, um grande atacante, ele poderia fazer o gol, que Senegal, assim, eu cheguei a comentar contigo, a gente estava trocando um zap, a Holanda chegava perto... Eu acho que quem fala zap é velho. Eu sou velho. E aí ele tocava a bola de lado, e uma dificuldade pra chutar no gol. Eu lembro que tem uma hora em que o jogador da Holanda, não lembro agora se foi Acho que foi o De Jong, que ele dribla 2 vezes, né? Que ele podia bater de esquerda, puxou pra direita. Podia bater de direita, tentou dar mais um drible, né? E aí o zagueiro chegou. Eu já achei a primeira puxada desnecessária. Ok, o zagueiro tá vindo, ele pode bloquear. Mas se ele chuta rápido, ele chuta antes do zagueiro chegar. Aí ele decide cortar. No primeiro corte, ele já tirou o zagueiro e o goleiro. O que ele faz? Outro corte.
Aí não tem como, cara. Mas a assistência foi dele pro segundo gol, né? Foi que foi uma O falha primeiro ali, gol, né? na verdade. Que foi um gol que a Falha Holanda do acha, Mendy. né? Mas ele lança a bola, né? Tipo, a Holanda apostou muito nesse lançamento quando ela viu que o toque lateral dela não estava funcionando. Que o segundo tempo foi a Holanda já ali do meio de campo lançando bola na grande área, Acaba que no segundo gol foi uma falha, eu acho, ali mais ou menos da lateral. E Eu acho que foi a falha do Mendy, eu acho. O primeiro foi do Mendy, mas o segundo foi um vacilo ali na Não, mas lateral. eu acho que os dois foram falha do Mendy. Eu acho que tá aí a explicação porque que hoje ele é reserva no, banco, né? no Chelsea, né? Que o Kepa ganha essa vaga dele ali. Porque no primeiro lance, ele sai olhando só pra bola, pra socar a bola, mas ele não vê que vem um jogador pra disputar com ele. E o Gakpo passou na frente dele, é um jogador de 1,93m, então não é um jogador baixo. Uhum. A Holanda tem jogadores bem altos, né? 1,93 é um jogador que vai conseguir ter uma vantagem numa disputa aérea. Sim. E aí o Mendy não contou com isso, nem olhou, nem viu o Gakpo passando. Então quando o Gakpo passou, raspou a bola que o Mendy nem viu. E aí fez 1-0. E no segundo gol, eu acho que aquele rebate uma bola que veio fraca, mas ele rebate de um jeito que acho que no pé do Klaassen, né? Que vem, que acompanha a jogada até o final. O chute do Depay não foi forte, foi de canhota. E acabou que, tipo, deixou nos pés do Klaassen pra fazer o segundo gol. Mas assim, a Holanda sente muita falta do Depay. Isso foi notável. Quando ele entra, o jogo muda. Notável, assim, no primeiro tempo. Mas mesmo ele ainda não 100%, ele já deu uma melhorada ali no ataque da Holanda, que ele é o titular absoluto desse time no ataque da Holanda. Mas não tá 100%. E a Holanda espera que a Holanda tenha uma recuperação dele pra que ele não sofra tanto assim no ataque. Então, até porque quando a gente fez a simulação de Copa do Mundo, muita gente falando que na nossa simulação ia ser Argentina e Holanda, né, nas oitavas de final. Então, a Holanda passa da Argentina, com esse futebol, a Holanda não passa da Argentina, mas nem amarrado, gente. É óbvio que a Holanda tem uma zaga sensacional, mas que fez muitas defesas que salvaram o goleiro. Assim, o Van Dijk, o Smilassar tentou balançar pra cima muitas vezes, finalizou, mas travado. Eu acho que assim, a Holanda não tem um poderio ofensivo, mas eu gosto de ver o time com a bola no pé. O time com a bola no pé, com o De Jong no meio campo, né, com o Berdius no meio campo. Mas eu achei que faltou um pouco mais de precisão pra saber a hora de chutar. Acho que valorizou-se muito. Acho que na verdade ficou muito aquele negócio do tic-tac do Guardiola na Espanha, né? No Barcelona. Exato, mas o tic-tac do Guardiola tinha o Messi, né? E a Holanda não tem o Messi não tem esse negócio de tocar, ele gosta de fazer gol. Exatamente. Então assim, eu acho que a Holanda, pra ser aquela Holanda que a gente conhece de disputar título, de ir pra cima, ela tem que melhorar muito esse, que eu odeio esse termo, mas o último terço do campo. Né? Porque mas não deixa de ser mentira, né? Não, tem que... Assim, gente, foram 4 finalizações no gol da Holanda. 4. Assim, 2 entradas. Exato, mas pouco. Pouco pra uma seleção que criou tanto quanto a Holanda nesse jogo. Ela criou, só não finalizou, né? Exato. Isso. Mas eu assim, acho que faltou... Tanto que eu te falei, quando o Senegal chegava com mais perigo que a Holanda, porque tentava chutar no gol. E aí, esse é o grupo do Catar, né? Esses dois times vão ganhar no Catar, tranquilamente. O Catar é horroroso. Mas a briga vai ficar entre Equador e Senegal, que foi a nossa discussão na hora que a gente fez no pareamento, né? Que a gente fez até a final nos vídeos anteriores. E eu acho que vai ser um grande jogo, Senegal e Equador. E na próxima rodada do grupo, Catar e Senegal, pra Senegal fazer os seus primeiros 3 pontos na competição. Mas eu acho que a Holanda tem que abrir o olho também, porque o Equador, eu acho que ele é uma seleção que tá parelha com o Senegal, mas tem menos poderio de ataque. Não, na verdade, eu acho que o Equador tem mais poderio de ataque que o Senegal. Eu acho que o Senegal chega com mais perigo do que o Equador, mas eu acho que esse jogo com a Holanda vai ser o divisor de águas, porque a Holanda, como a gente falou, a falta do Mané realmente pesou contra o Senegal. Então, se no Equador a gente tem o Valência fazendo gol, o que o Senegal perdeu, eu quero ver como é que essa Holanda, do toque de bola, vai sair com um placar negativo, tendo que correr atrás do resultado. Porque com esse futebol, correr atrás do resultado é muito difícil. Tem que melhorar. Eu acho que ainda tem uma alternativa, duas alternativas no banco que eu acho que são melhores do que as que ele começou hoje. Ele começou com o Jansen do lado do Bergman. Eu acho que o Bergman é um jogador bom, mas ele precisa de uma dupla de ataque que vá dar pra ele o que ele não dá. Que principalmente finalização e também acho que a força física, né? Porque ele tem o Weghorst no banco, que é um jogador que tava no Wolfsburg
a temporada passada na Alemanha, mas se eu não me engano ele foi pra Turquia. E também ele tem o De Jong, que tava, sem ser o volante, o atacante que tava no Barcelona na temporada passada. Que também ele é bom jogador de fazer aquele pivô, de ser o 9 referência, bola aérea. Eu acho que ele tem alternativas ali, mas eu tenho um problema com o Van Gaal muito grande. Ele é cabeça dura igual o Tite e o Filipão. Ele é muito. E ele fez uma coisa assim absurda que nenhuma seleção um dia faria. O goleiro da Holanda que estreou hoje é a primeira partida dele pela seleção. E ele já estreou na Copa do Mundo. Mas o Van Gaal é meio maluco com o goleiro. Lembra quando ele fazia aquele lance de trocar o goleiro pro pênalti? O Krul pelo Silensen, o Krul ficou puto. Não, é o Krul que entra no lugar do Silensen. Do Silensen, né? E aí o Silensen fica maluco com a substituição. E funcionou duas vezes. E funcionou, né? Porque classifica, né? Só que aí na semifinal não funciona contra a Alemanha. Então, assim, eu acho que se o Van Gaal deixar de ser cabeça dura, eu acho que tem uma grande possibilidade do time encaixar. É nítido que o time da Holanda é um time muito bom, principalmente na zaga. Acho que uma zaga que tem De Ligt, Van Dijk e Ake. Por exemplo, De Ligt saiu da Juventus e foi pro Bayern de Munique, né? Titular no Bayern de Munique. Van Dijk é o melhor zagueiro do mundo hoje do planeta, né? Pra mim, o melhor zagueiro do mundo. Pra mim também é o melhor zagueiro do mundo. E tem um Ake que joga no Manchester City. Então, o trio de zaga é muito bom. Lá na ala esquerda quem faz é o Blind. Aquele mesmo que deu aquela assistência pro Van Persie fazer aquele gol histórico de peixinho, né? Pra mim, um dos melhores gols da Copa, inclusive. E na direita é o Dumfries, que é um ala do Inter de Milão, que todo mundo quer agora na Inglaterra, que fez uma boa temporada passada e começou nessa temporada muito bem. Então, atrás ele é muito bom. O problema só é o poder de marcação no meio campo. Porque o De Jong e nem o Bergwijn são jogadores de poder de marcação. Por isso que a Holanda gosta de jogar com a bola. Sim. Tanto que joga bem com a bola. Foi um jogo Tanto que quando o Senegal teve a bola, rondou ali à frente da área tranquilamente. Porque a Holanda marca com marcação de espaço. Ela não marca bote, ela não dá o bote, ela faz tenta de fazer a diminuição de espaço assim dentro do campo, principalmente na frente da área dela. E o último jogo do dia hoje foi Estados Unidos e País de Gales. Vamos voltar como o pior jogo da Copa até agora? Talvez tenha sido. Acho que tá pau a pau ali com Catar e Equador. Mas eu acho que ainda teve mais emoção Catar e Equador. Mas a emoção do Catar e Equador foi no primeiro tempo. Essa foi um pouco mais equilibrada, o final do segundo tempo deu um grau. Então por isso que eu acho que fica equilibrado. Você aí deixa no comentário, mostra pra gente qual jogo você achou mais chato até aqui. Mas assim, os Estados Unidos ele tava dominando o jogo. O País de Gales não conseguia sequer criar uma jogada no primeiro tempo. Aí os Estados Unidos conseguem converter isso com um gol. Só foi um chute no gol dos Estados Unidos, que foi o gol. E o que acontece é muito similar ao que aconteceu com o Equador e o Catar, que assim, segundo tempo os Estados Unidos deixa o País de Gales jogar. Só que o País de Gales, ao contrário do Catar, ele cresce. Demora, fica um jogo chato, boa parte do segundo tempo fica bem chato. E ele cresce. Até que vem uma jogada que é um pênalti idiota, esqueci o nome do jogador. O Zimmerman. O Zimmerman faz uma falta que gera o pênalti que o Bale cobra e empata. E assim... E o gol dos Estados Unidos foi um gol bonito. Foi o Pulisic puxa foi. pra dentro, né? Dá uma assistência pro filho do EA, do jogador histórico, né? Africano, um dos maiores jogadores africanos da história do mundo. E aí o EA faz o gol. E o primeiro tempo acaba com basicamente os Estados Unidos tentando e o País de Gales tentando se segurar. E aí o segundo tempo já nesse final é o contrário, porque a gente vê a total incapacidade dos Estados Unidos de jogar futebol. Assim, a gente fala mal de chuveirinho é falta de tática, mas às vezes é necessário um chuveirinho, às vezes é necessário meter uma bola lá no meio e os caras tentarem fazer. Os Estados Unidos não conseguem. Gente, já tava assim, 10 segundos pra acabar o jogo, toque lateral no meio de campo. Zagueiro entre zagueiro. Recuando bola, isso não faz sentido nenhum, cara. Se for na várzea, não fazem isso. Porque não tem propósito nenhum ficar tocando a bola ali. Não tá 20 minutos no segundo tempo. É tipo 10 segundos pra acabar o jogo. E correu o risco, inclusive, de tomar um gol no finalzinho por causa dessa tática. E a gente vê que os Estados Unidos não teve criação. Por exemplo, da última Copa pra cá, os Estados Unidos só repetiu um jogador. Que é o lateral direito, o Yedlin, que já jogou no Newcastle, hoje tá jogando na Liga Americana. Mas que não fez... Tipo assim, foi o único jogador que estava na última Copa e que está nessa também, né? Então a gente percebeu que os Estados Unidos tentou fazer uma reformulação geral e fez, né? Porém, entretanto, todavia, é nítido que falta muita coisa para os Estados Unidos ainda. Sim, os Estados Unidos ele falta... Ele tem um jogador que eu acho que pode fazer a diferença, mas que é o Pulisic,
Mas mesmo assim, eu ainda acho o Pulisic meio limitado. Muitas câimbras também no final de jogo, que mostram uma falta de preparo. Um jogo que os Estados Unidos não teve que correr tanto, só teve que correr porque ele deixou o País de Gales jogar, então deixou espaços mais abertos para os jogadores terem que percorrer maiores distâncias. Mas assim, primeiro jogo de Copa, uma seleção que, né, a gente sempre vê os Estados Unidos quer jogar, os Estados Unidos vai aprender a gostar do jogo. Os Estados Unidos jogou como uma seleção que não tem conhecimento de futebol. O Irã tomou de 6-2, mas os gols do Irã foram gols de seleções que conhecem a tática e vão tentar fazer o gol. Então eu acho que assim, esse empate foi um resultado muito ruim para os Estados Unidos. Muito ruim, porque ele vai pegar um Irã que acredita que pode ganhar e pode ganhar tanto dos Estados Unidos quanto Gales. E a Inglaterra vai nadar de braçada nesse grupo. Com certeza. E assim, o jogo muda, de fato, quando ele vira o primeiro tempo e o técnico de País de Gales tira o Daniel James, que era um jogador que estava fazendo a dupla de ataque com o Bale, mas um jogador baixinho, mais rápido, né? E ele bota o Kieran Moore, que é um jogador já mais alto de referência, quase 2 metros de altura. Então, ele viu que, tipo assim, eu preciso de um gol, ou de empatar, ou de virar, e eu vou tentar mudar a tática. Já que na velocidade não tá indo, eu vou jogar a bola na área. E foi basicamente assim, né, que ele conseguiu o gol, né? Porque o gol de País de Gales foi de pênalti, mas foi um cruzamento na área. Só que foi por baixo, então tentou puxar pra trás e o zagueiro Zimmerman fez o pênalti infantil no Bale, né? Porque o Bale tá de costa pro gol. Ele não tem a necessidade de dar o carrinho ali com o Bale. Se ele chega pra marcar logo, ele não vai deixar o Bale girar. Ele não vai deixar o Bale girar. Fazer aquele pênalti. Então foi um pênalti muito infantil do zagueiro dos Estados Unidos. E aí, tipo, o goleiro quase pega ainda, né? Mas o Bale bateu bem forte, né? A batida foi muito boa. O Bale, inclusive, que fez uma partida horrorosa, né? Não apareceu o jogo inteiro. O Bale já não joga bem faz uns 4, 5 anos, né? Joga bem golfe. É verdade. Dizem que ele é muito bom. Inclusive jogou na final da Champions que ele não foi escalado. É verdade. Não foi escalado, vou jogar golfe. Eu não tiro a razão dele. E o grupo fica como? Bom, com esse resultado a gente tem a Inglaterra disparado na liderança por causa dos 4 de saldo de gol. Mesmo assim, 3 pontos e Estados Unidos e País de Gales com 1 ponto e Irã com 0, que adorou esse empate. Exatamente, porque na próxima rodada a gente vai ter País de Gales e Irã. Como a gente falou, o Irã tem futebol pra jogar de igual pra igual com qualquer desses dois. E a Inglaterra se classifica já na próxima rodada contra os Estados Unidos. Porque jogando desse jeito, os Estados Unidos não vai ganhar na Inglaterra, mas nem amarrado. A não ser que o Maguire entregue uma bola, ele que deu 2 assistências para o Maguire quase faz o gol hoje. O primeiro gol da Inglaterra quase saiu de uma cabeçada dele, cara. O destino é muito brincalhão. E aí ele ainda deu uma assistência pro Saka, inclusive. Exatamente. Então, tipo, assim, os Estados Unidos se ferrou muito com esse resultado, cara. Ele tava sonhando que ia sair, mas assim, custava ter ficado com a posse de bola e tentar fazer um 2-0? Não custava, cara. Tava com o jogo dominado, ele o País de Gales tava apático, né? Foi o que o Equador fez, só que o Equador deu no pé do Catar. E o Catar não tem condições, né? O Catar, eu acho que se não for... Se botar o time daqui do Villa Container pra jogar contra o Catar, a gente ganha. Eu acho que sim. E aí, quais são os jogos de amanhã? Então, amanhã a gente tem 7 da manhã pra tomar café, aquele pãozinho com manteiga e um café com leite. 7 da manhã, Argentina e Arábia Saudita. Eu sou Arábia Saudita, desde criança. É mesmo? Sou. Fala o hino da Arábia Saudita aí. Até a pé nós viremos. Ai, meu Deus do céu. Mas quem tu acha que vai... Qual tu acha que vai ser o placar de Argentina e Arábia Saudita amanhã? 4-0. Pra Argentina? Pra Arábia. O quebra-aposta, né? 4-0 pra Argentina. Eu acho que vai ser 3-0 pra Argentina. Mas pode ser, eu acho que pode ser qualquer um dos dois. Lembrando que todos os nossos chutes, a gente não acertou nenhum placar, mas acertou os resultados finais. Eu acertei só o placar dos Estados Unidos e País de Gales. Que eu tinha dito 2-2, ele falou 1-1, mas a gente acertou que ia ser um empate, a gente acertou que a Inglaterra ia ganhar e que a Holanda ia ganhar. Então, Betano, estamos aí. Patrocina nós, pô. E aí a gente também tem México... Não, desculpa, 10 horas da manhã, Dinamarca e Tunísia. Eu acho que a Dinamarca vai ganhar, mas acho que a Tunísia vai fazer um jogo duro. A Tunísia fez aqueles amistosos duro contra o Brasil, né? Mas eu acho que a Dinamarca tem mais time. Vai ser aquela bola aérea de escanteio 1-0. Eu acho 2-1 pra Dinamarca. E 1 da tarde a gente tem México e Polônia. Esse jogo vai esperar, ser, provavelmente um do Lewandowski e um do Carlos Vela pra empatar. 2-2? 1-1. Eu acho que vai ser 2-2. De novo a gente aqui no 1-2-2. Eu sempre torço pra muito gol, isso é verdade. E a França vai atropelar a Austrália, né? Eu vou jogar aqui uns 3-0 pra França. Não vai jogar bem. Não vai? Vai ser 1-0. 1-0 só? Vai. Mas vai ganhar. Vai ganhar. Então se você quiser apostar em intenção, a gente ainda não errou no que a gente colocou aqui. Desde o primeiro dia. Exatamente. Então fique ligado porque amanhã de noite, a gente deve gravar mais tarde amanhã por conta dos horários. Mas sai umas 11 horas, 11 por aí, e meia o vídeo. que a gente já consegue subir. Então, se você vê a gente aqui no YouTube, deixa aquele like, compartilha com todos os amigos, porque a gente tá aqui, tá em todos os agregadores de podcast, no Spotify, no Deezer e nas redes sociais que estão linkadas aqui embaixo, que é o Reels e o TikTok. Instagram e TikTok. Exatamente. Então, confere a gente lá e até amanhã. Falou, rapaziada.